Olá a todos, que a graça de Deus esteja com todos vocês. Meu nome é Thales, bem-vindo ao meu canal. Falarei sobre diversas coisas neste vídeo. Peço-lhe que todos vocês prestem muita atenção nas minhas palavras e comecem a observar a vida de cada um de vocês, enquanto ainda há tempo, pois o tempo está se esgotando e ninguém está se percebendo. Chegarás o dia do juízo final, e muitos serão pegos de surpresa, por infelizmente não prestarem atenção aos sinais dos céus. Então, prestai-vos atenção aos sinais dos céus, e comecem também a prestar atenção na palavra de Deus que está na Bíblia, pois na própria Bíblia já fala a respeito de um dos últimos sinais da volta do Messias. Comecem a prestar muito atenção nisso, para que vocês não sejam pegos de surpresa e acabem ficando aqui na Terra. Falarei também a respeito de manipulações. Exatamente. Os humanos, desde a queda de Adão e Eva, eu digo queda porque eles saíram, do paraíso, eles sempre foram manipulados. Mas manipulados por quem? Simples. Por aqueles que querem o fim dos humanos. Quem são essas pessoas? Simples. Anjos caídos e demônios. Exatamente. Eles manipulam os seres humanos, enchendo suas cabeças com diversos pensamentos ruins, diversos pensamentos desastrosos. Para muitos, eles podem falar que o que esse rapaz está falando é mentira. Não é mentira, isso é verdade. Lembrai, pois, todo pensamento que não é ligado a Deus, pensamentos impuros, são colocados por eles, porque eles têm total controle sobre isso. Mas tem um detalhe muito importante. Todo ser humano tem o livre-arbítrio. Vocês têm a obrigação de aderir ou não aderir àquilo, entendeu? Então, como que eu quero dizer? Um exemplo, vem um pensamento ruim na tua cabeça. Se você aderir àquele pensamento, mesmo sabendo que aquele pensamento é ruim e não vem de Deus, você estará caindo em pecado. E é isso que eles querem. Eles querem acabar com a chance que o ser humano tem de salvação. Isso vai além de uma coisa inofensiva a algo grave. Muitas das vezes, a maioria dos seres humanos que acabam cometendo certos crimes horrendos, tipo a prática do estupro, a prática de matar uma pessoa, de roubar, é dada pelos seres das trevas, esses pensamentos em suas mentes. Porém, o ser humano, ele tem, mais uma vez falando, tem o livre-arbítrio de querer aderir àquele pensamento ou não. Tem pessoas também que no momento de sua ira, de sua raiva, quando acontece alguma coisa com elas veem pensamento de vingança, de justiça, e elas se enchem com aquela raiva, aquela fúria. Só que, na maioria das vezes, quando as pessoas praticam esses crimes, depois é arrancado o controle sobre elas e elas caem completamente em desgraça. Por quê? Porque elas foram controladas, porque elas deixaram ser manipuladas. Entendeu? O dever de vocês é fazer o quê? É não aderir a pensamentos negativos. Todos os pensamentos que vêm na cabeça de vocês, ignorem. Chame, invoque o Espírito Santo. Peça ajuda a Deus, peça ajuda aos arcanjos, peça ajuda aos anjos. E eles vão de socorrer vocês, livrando vocês de todos esses pensamentos negativos. Lembrai-vos que vocês não são obrigados a aderirem a pensamentos ruins, pois esses pensamentos ruins já vêm no mundo espiritual para vocês, nas suas cabeças, por mais que às vezes vocês acham, mas esse pensamento é meu, não é teu. Não foi você quem produziu aquele pensamento negativo, aquele pensamento horrível, e sim foi colocado na cabeça de vocês, fazendo com que vocês acreditem a todo momento que foram vocês que pensaram, mas não foi. Fazendo com que vocês acabem praticando aquilo.
E aquilo lá não agrada a Deus, e sim acaba destruindo a cada um de vocês. Vigiai a alma de vocês, vigiai o espírito de vocês, vigiai o coração de vocês, para que vocês não contaminem com o mal que há neste mundo. Vamos começar da seguinte forma este vídeo. Vamos começar com uma seguinte pergunta: Deus realmente existe? Muitas pessoas em diversos lugares do planeta Terra acabam se perguntando a um certo momento sobre isso. Será que Deus realmente existe? Essas perguntas elas vêm na cabeça das pessoas por elas verem a destruição que há no mundo, a maldade, entre outras coisas de ruins. Essa pergunta é fácil responder. Sim, Deus existe. Ele sempre existiu. Ele é o fundador do mundo. Ele criou o universo, as galáxias, em vários lugares do planeta. Ele é o único Senhor. Não há outro Deus além dele. Isso também passa-lhe a segunda pergunta que a maioria das pessoas sempre fazem. Existem outros deuses além do Criador? Não. Nunca existiu outro Deus além do único ser vivo que há, que é o Criador. Esses deuses, né, foram considerados deuses desde a antiguidade, na época do faraó, do Egito, entre outras décadas. Esses deuses, na verdade, eram nada mais, nada menos do que anjos caídos. Sim, os anjos que se rebelaram contra Deus, contra os céus, e acabaram caindo. Eles, na maioria, se tomaram aí entre si essas questões de serem considerados deuses. E eles aí enganaram todos, fazendo com que todos caíssem em depravação e cometessem vários crimes perante a Deus. Inclusive o que Deus mais abomina, a idolatria. Lembrai, na época de Moisés, lembrai que quando Moisés libertou os hebreus dos egípcios, e depois quando eles passaram pelo Mar Vermelho, abrindo-se, né, um túnel de passagem entre meio ao mar, depois disso, chegou um certo tempo em que Moisés ele acabou deixando, né, o povo hebreu de lado e ficou junto com Deus no Monte Sião em 40 dias e 40 noites, ao lado do Senhor. Isso está na Bíblia, está escrito na Bíblia. E ali, a Bíblia mostra para nós, né, as escrituras sagradas do nosso Senhor, que ali os hebreus eles ficaram cheios de temor, achando que Moisés não iria voltar mais. E o que eles fizeram então? Pegaram todo o ouro que tinha, derreteram e construíram o quê? Um bezerro de ouro. E ali passaram a adorar aquele bezerro, com medo de que Moisés nunca mais iria voltar. Olha como era a fé deles, tipo, eles, por motivo de Moisés ter saído do lado deles, eles acreditavam que Moisés não iria mais voltar. Então eles achavam que eles tinham que adorar alguma coisa. E construíram aí, o quê? Um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro, adorar um objeto que não fazia nada. Deus ele ficou enfurecido com aquilo e avisou Moisés que iria jogar a sua ira sobre eles, porque ele tirou o povo do Egito e olha como eles recompensavam. E o que Moisés fez? Deixai que eu tomo conta. Lembrai da promessa que você fez a Abraão. Então Deus pegou e poupou e deixou que Moisés tomasse conta. Moisés foi lá e destruiu aquele bezerro de ouro e falou a todos: como vocês podem adorar um Deus falso, sendo que o verdadeiro Deus foi aquele que libertou vocês das garras dos egípcios? Não é mais ou menos assim que está escrito, mas está escrito na Bíblia. Vocês que têm o livro sagrado em casa, leiam. Isso se refere aos dias de hoje.
Quantas e quantas pessoas no mundo acabam adorando entidades, seres que tecnicamente não têm nenhum poder, sendo que quem tem o maior poder é Deus, e Deus é quem? O Criador. Tem muitas pessoas que dizem, eu servo a Deus, mas praticam o mal, a iniquidade. Agora eu te pergunto, a que Deus você acha que está servindo? Não esqueçais que para muitos, Lúcifer também é considerado como um Deus. Lembrai-vos disso. Então, se vocês praticam o mal e a iniquidade, vocês sabem a quem servem. E lembrai-vos também que Lúcifer não é Deus. O único Deus é o Criador. Lembrai-vos que vocês têm o livre-arbítrio de querer decidir a coisa boa, a coisa ruim para a vida de vocês. Mas a maioria de vocês fazem o quê? Praticam o mal, praticam a destruição, praticam a iniquidade. E falando das entidades, foi a pior coisa que aconteceu no mundo, foi ter dado aos humanos a prática da magia negra. Aonde aí os humanos acabam fazendo o quê? Destruindo a si próprio, condenando seus irmãos de consideração, simplesmente porque às vezes corre muita inveja. Aí eles pegam, fazem trabalhos, profetizam a destruição na vida daquele irmão. E o que acontece? Essas coisas são pegas, são ouvidas, são feitas, mas por quem? Por quem habita a escuridão. Lembrai-vos que no mundo, aqui no planeta Terra, existe o mundo carnal e o mundo espiritual, e os dois estão juntos. Tudo que vocês profetizam de mal acabam acontecendo porque há demônios que estão ali para fazer acontecer. Porque vocês são hipócritas. Porque vocês não aceitam a Deus na vida de vocês. Lembrai-vos que o tempo está curto. Não sejam pegos de surpresa. E olha vocês, seres humanos, que têm aquela fé inabalável, mas vocês não acreditam em Deus. Vocês preferem acreditar em entidades, que entidades podem ajudar vocês do que o próprio Criador, sabendo que tudo isso vai condenar vocês no final. Lembrai-vos que só um único Salvador, e esse Salvador já veio. Ele é Cristo, o Messias. E falando em Messias, no nosso Salvador, e falando no Messias, tem muitas pessoas que adoram uma estátua de barro feita do nosso Senhor. Isso é idolatria e não se pode adorar uma estátua. Lembrai-vos que ninguém sabe como era realmente o Messias, ninguém nunca o viu. E muitos adoram objetos que não podem ser adorados. Na própria Bíblia, se você pegar lá em Jeremias ou em qualquer outro lugar na própria Bíblia, está escrito que a idolatria a objetos feitos de barro, feitos pela mão do homem, não deve ser adorado. Por mais que aquela estátua tenha a imagem de Jesus, mas será que aquela imagem realmente era de Jesus? Lembrai-vos que ninguém sabe. Vocês têm que ir pelas escrituras da própria Bíblia, da palavra de Deus que está no Novo Testamento. E em tudo que vocês sabem. Vocês não devem ir por objetos, e sim vocês devem pegar a fé de vocês com aquilo que realmente existe. Cristo, ele veio sim na terra. Ele veio para salvar a todos, para pregar a palavra, para mostrar o reino dos céus. Mas muitos não acreditaram nele. Cristo curou as pessoas na frente de todos, e mesmo assim há aqueles que diziam que Cristo fazia aquilo pelos demônios. Lembrai-vos que quando Cristo tirou demônios de um corpo de uma pessoa que estava ali sendo manipulada, Cristo libertou aquela pessoa. E aqueles fariseus chegaram para Jesus e falaram que ele expulsa os demônios por Beelzebu. Lembrai-vos disso. Cristo também curou diversas pessoas na frente de todo mundo e todos julgaram a Cristo. Agora eu pergunto a vocês, o que vocês fazem hoje? Vocês deixam a palavra de Deus de lado. Vocês deixam a pregação de Deus de lado. Vocês vivem pelo mundo. Vocês cometem pecados. Vocês cometem adultérios. Vocês acabam destruindo suas próprias vidas. A troco de quê? Lembrai-vos que vocês
não podem viver esta vida carnal, vocês não podem aderir a tudo que há na terra, pois tudo que há na terra pertence ao maligno, pertence ao mal. Lembrai-vos também que existem os 7 pecados capitais aqui na terra, e a cada pecado capital há um ser do inferno, um príncipe por detrás. Desde Azazel, desde a Lúcifer, desde Leviatã, entre outros. Cada pecado capital há um príncipe das trevas que toma conta. E assim dito, digo também que há os 7 príncipes do inferno, ou, como se diz, os 7 andares do inferno, cada um relacionado àquele pecado. E olha, vocês cometem esses pecados com, como se diz, muito, desde a luxúria, desde a ira, desde o orgulho, desde a inveja, desde a gula, desde a avareza, entre outros. E vocês ganham o quê? Falo-vos também de algo muito importante. Há muitas pessoas, gravem bem o que eu vou falar, há muitas pessoas que preferem 1000 vezes ir numa casa, num terreiro, num pai de santo, para querer descobrir certas coisas, do que dobrar os seus joelhos no chão e pedir ajuda aos seres celestiais, a Deus. Tem muitas pessoas que procuram, quando elas são atacadas, por outras pessoas que foram corrompidas pelo mal, elas preferem 1000 vezes ir numa casa de feitiçaria para jogar um feitiço em cima daquela pessoa, mesmo elas sabendo que aquilo é errado, mas pela raiva que elas sentem, pelo mal que está no coração delas, acabam praticando aquilo. E as entidades atendem, porque, entre aspas, elas são controladas pela escuridão também. Não são todas as entidades que seguem a Deus. A maioria segue ao mal. E é lógico, essas entidades que servem ao mal, elas fazem o bem também. Mas por quê? Para poder levar mais as pessoas a acreditarem que no trabalho delas, para que assim elas corrompam mais pessoas. Então evitem de fazer esse tipo de coisa. Isso desagrada a Deus. E a punição divina cairá sobre todo aquele que lançou um feitiço contra o seu irmão, em vez de dar-lhes o perdão. Lembrai-vos que Cristo mostrou como se deve ser feito, mas ninguém faz. Peço-lhe, com toda a minha fé e confiança em Deus, peço-lhe a Miguel, o arcanjo do Senhor, que vá com seu exército, vagando sobre o mundo espiritual das pessoas, e quebre com todos os seus anjos, e com todo aquele que vá com ele, que quebre todos os laços, que quebre todo o feitiço que foi jogado sobre esta pessoa que está assistindo este vídeo nesse momento. Peço-lhe que o Espírito Santo paire sobre cada um de vocês que foram atacados por pessoas invejosas, por pessoas que se aderiram ao mal, à feitiçaria. Peço-lhe que o Espírito Santo paire sobre vocês e encha vocês com graça. Peço-lhe aos anjos de cura do Senhor, que vão no mundo espiritual também e curem vocês que foram atacados. Vocês que têm a ansiedade também foi algo que os caídos colocaram sobre o ser humano para que cada vez mais eles percassem a fé em Deus, porque uma pessoa que está abatida não consegue adorar a Deus. Por quê? Porque ela está cheia de temor, ela acha que tudo aquilo que está acontecendo com ela é Deus que quer. Não, não é Deus que quer. É o lado sombrio que colocou, mas é responsabilidade sua aderir àquilo ou não. Peço que os anjos de cura e o Espírito Santo encha e cure os espíritos e almas de vocês que estão abatidas, pois a ansiedade, ela não é algo carnal, ela é algo espiritual. Então é onde vocês têm que ter toda a firmeza possível para sair daquilo. Sejais assim, então, livres de todo o mal. E que nesse momento, então, Miguel com sua espada e com todos os outros arcanjos vão no mundo espiritual e libertem todos vocês que foram atacados por feitiçaria,
Creem e tome posse das minhas palavras, que vocês serão libertados no mesmo momento, pois esse vídeo está carregado de poder e fé. Basta vocês crerem naquilo realmente. E sirvam a Deus como realmente tem que ser servido. Sigam os 2 mandamentos, que é amarás o teu Deus e amarás o teu próximo. É fácil. Não há dificuldade nenhuma em dar glórias ao Senhor, desde que vocês realmente façam. Darei continuidade a um próximo vídeo, para que não fique tão comprido para que assim as pessoas, que tem a maioria das pessoas que veem os vídeos compridos e simplesmente param. Então pararei por aqui e darei continuidade ao vídeo 2, entendeu? Mas levem em consideração tudo que eu falo e sirvam a Deus, pois ainda há tempo, mas esse tempo já está acabando. Até o próximo vídeo, e que a glória dos céus paire sobre cada um de vocês, e que o Espírito Santo vos acompanhe em suas vidas. E até o próximo vídeo.